Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco, resumidamente, sobre o método científico e como o método científico que surgiu lá no século XVII com René Descartes pode nos ajudar nesse momento a mediar a aprendizagem das crianças. Pode ser um norte para transformar os momentos de brincadeira, às vezes um momento de perguntas quase que corriqueiras numa situação de aprendizagem eficiente, tá? Muito bem, então. Como eu estava dizendo, o método científico, ele surgiu no século XVII, estabelecido por René Descartes, especialmente por ele. O século XVII foi o período do Iluminismo, em que se estavam deixando de lado a forma de se conhecer o mundo, que anteriormente era basicamente uma forma religiosa, se conhecia o mundo através do prisma da Igreja Católica ou através do prisma da razão socrática, simplesmente. René Descartes veio, e já apoiado em outras ideias de Roger Bacon do século XIII, depois Francis Bacon também, dizendo que para se conhecer o mundo, se entender os fenômenos, é preciso experimentação. Então, o método científico ele é baseado na experimentação. Mas método científico, quando a gente fala de método científico, a gente já remete a laboratório, tubos de ensaio e as áreas da química, da física e da biologia. Mas nós vamos ver que o método científico ele é muito simples e ele coloca, quando a gente aplica a criança como produtora do seu conhecimento, a criança que vai atrás, a criança vai investigar e nós vamos fazer essa mediação. Nesse momento em que as crianças estão afastadas da escola, algumas até recebendo aulas online ou instruções online, muito da aprendizagem das crianças e de como construir essa aprendizagem está na mão dos pais, de quem está cuidando delas, tá? Então, eu gostaria de trazer essa reflexão, primeiramente, do que é esse método e como a gente pode ajudar, tá certo? Nesse sentido. Vamos pensar no seguinte, partindo do seguinte ponto. Toda criança, em sua essência, ela é um filósofo, uma filósofa, ela é um cientista, ela é uma cientista. Por quê? A criança conhece o mundo através das perguntas e através da experimentação, né? Antes dela saber falar, antes dela saber perguntar, ela tá lá lambendo as coisas, apalpando, cheirando, quebrando, abrindo para ver o que tem dentro, montando, desmontando. É através da experimentação que a criança conhece o mundo, né? E isso é algo que às vezes a escola, às vezes não, infelizmente, muitas vezes a escola acaba tolhindo, né? Essa curiosidade, essa liberdade da criança construir o seu próprio conhecimento. Então, vejamos, o método científico vai aparecer aí para vocês. Ele sempre começa como uma observação, tá? A partir da observação de algum fenômeno, de algo curioso, surge uma pergunta. Toda investigação científica começa com uma pergunta. E as crianças fazem muito isso o tempo todo. Mas como? Mas por quê? O que vai acontecer depois? Quando? Que jeito? De onde veio? Para onde vai? Né? Isso é muito característico, é muito próprio das crianças, as perguntas. O próximo passo, então, do método científico é o levantamento das hipóteses. E é nesse ponto que a nossa intervenção, a intervenção de um adulto que está atento para transformar aquela coisinha corriqueira das crianças de perguntar, transformar isso numa aprendizagem, é aí que a gente entra. Nesse momento de levantar as hipóteses, deixe com que a criança imagine e crie de fato hipóteses, né? As hipóteses dela.
Então, ela observou o fenômeno, ela criou uma pergunta sobre aquilo que ela viu, aquilo que ela quer saber. Agora vem a mediação do adulto. Por que você acha isso? Como você acha que isso acontece? Cria suas hipóteses. Por quê? Deixa com que a criança pense, desenvolva caminhos de pensamento. Essa fase das hipóteses, ela trabalha com uma função cognitiva muito importante, que é a função da antecipação, primordial para o raciocínio lógico, para o desenvolvimento da inteligência e para a aprendizagem, tá? Quando a criança estiver criando as suas hipóteses, deixe com que ela crie. Mesmo que você esteja vendo que ela está indo por caminhos que não vai dar em nada, deixa com que ela percorra esses caminhos, tá? Não estou aqui pregando aquela aprendizagem completamente livre, que a criança faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Não é isso, é conduzir. Só que nesse momento a criança precisa saber se o caminho que ela pensou estava certo ou não. Como que ela vai saber disso? Fazendo a experimentação, tá? Agora entra o próximo passo, que são os experimentos. Então, a criança observou, a criança perguntou, a criança criou as suas hipóteses, E essas hipóteses eu quero reforçar. Muito interessante, muito importante que tenha a condução de alguém junto na criação disso. Para que a criança, de fato, pense, tá? Pensa nisso como um processo. Ela vai experimentar, deixa ela manipular objetos, manipular materiais que estão relacionados à pergunta. Se for uma pergunta que não está relacionada à manipulação de objetos e materiais, como, por exemplo, uma criança que pergunta assim: mãe, pai, por que tem gente que tem olho azul e tem gente que tem olho preto? De onde que saem essas cores? Como assim? Por que tem gente mais alta ou mais baixa? Por que tem gente com pele escura e gente com pele mais clara? Mãe, pai, por que tem tanta espécie de cachorro se é tudo cachorro? Quando as perguntas são assim, lógico que não vai haver uma manipulação de material. Mas o que entra aí? Pesquisa, Então, vá com essa criança para a pesquisa. Nesse momento, você pode ajudá-los a observar sites confiáveis, informações coerentes, tá? Para não ficar um negócio solto. Ensinar a criança a ter insistência. Algo que nós vemos hoje, e eu acho que é muito reflexo da sociedade que a gente vive, até da forma como nós adultos nos portamos, é a baixa insistência e persistência das crianças em irem atrás daquilo que elas querem saber, Se der um Google ali e não acha a resposta rapidinho, não achei, Então, é um momento também de se trabalhar isso, A criança se autogerenciar nisso, nas suas capacidades, nas suas habilidades, É a autogestão da produção do seu conhecimento. Feito o experimento, a criança vai analisar se a pergunta que foi feita, se os caminhos que ela percorreu, as hipóteses que ela levantou, estavam corretas ou não. Se a hipótese que ela levantou foi confirmada ou rejeitada. E vou dizer uma coisa, não tem problema nenhum em se rejeitar uma hipótese que foi levantada, Porque a ciência também é feita no desencontro, no erro, a ciência também é feita no não. Thomas Edison, quando foi perguntado no processo de criação da lâmpada, ele já tinha feito 700 experimentos que não tinha dado resultado. Mas perguntaram, tá vendo? Não tá dando certo. Ele falou, não, eu não falhei. Eu só descobri 700 formas de não fazer, tá? Então, esse momento da análise é muito importante também para que a criança tenha um olhar crítico sobre todo o processo.
desde o início da observação até o final. Deu certo? Não deu, né? Ela vai fazer a conclusão daquilo. Nesse momento da conclusão também é muito importante a mediação de um adulto, do pai, da mãe, da pessoa que está cuidando dessa criança, que está acompanhando a aprendizagem dessa criança. Ela pode fazer um relato oral, né, coerente, com começo, meio e fim, do que ela observou, do que ela viu, do que ela experimentou. E ainda mais para as crianças que já escrevem com bastante facilidade, com fluência, você pode direcionar essa criança a fazer um relato escrito, colocando todas essas etapas, o que ela observou, qual a pergunta que foi feita, quais as hipóteses que foram levantadas, como ela experimentou ou como ela pesquisou e as respostas que ela encontrou, tá? Então, eu falei assim muito resumidamente para que os vídeos ficassem sucintos. Então, eu falei bem resumidamente para que os vídeos ficassem mais sucintos, mas esse é um assunto bem extenso, tá? É importante nesses dias nós pensarmos no que é importante que a criança aprenda, né? Eu acredito que a gente está passando por um processo de transformação da escola e eu aguardo isso com uma ansiedade boa, né? A gente sair um pouco daquele ensino chamado propedêutico, que é só visando a entrada na faculdade, visando o vestibular, então onde se decora muita coisa, se aprende muita coisa que às vezes não faz sentido, porque nem partiu da criança, não faz parte ali do mundo dela. E temos a oportunidade nesses dias de aprendizagens muito, muito proveitosas, né? De deixar com que a criança descubra o mundo através da curiosidade, né? Nós temos oportunidade nesses dias de exercitar nas crianças o pensamento científico, o pensamento lógico, o pensamento matemático, de uma forma que está fora dos livros, fora de conteúdo, fora daqueles quadrinhamentos sempre, né, que tem lá nos livros didáticos. É uma oportunidade única e que a gente saiba usar desse momento e conduzir esse momento, tá bom? Eu agradeço mais uma vez o fato da gente poder ter essa comunicação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar para a gente nos canais que estão abertos. Até mais, espero ter colaborado mais uma vez.